Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. É uma grande alegria poder estar aqui com você. E o tópico que estamos tentando descrever, estamos falando do amor, estávamos falando dos dons do Espírito nas últimas semanas e falamos agora do amor, que o apóstolo Paulo nos diz, parafraseando aqui, que você pode ter um ou outro, mas sem amor você não tem muita coisa. E você pode ser usado por Deus de verdade, mas se o amor não existe ali, então o efeito, o resultado será pequeno. Vamos começar do princípio outra vez, Lauren, prosseguindo até o versículo 2. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. No grego, na realidade, diz: se fosse possível falar na língua dos homens e dos anjos. Paulo não está falando mal de orar em línguas, como alguns disseram. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Não se refere a nossos instrumentos musicais atuais que chamamos por esses nomes, mas aquilo que só faz um barulho chato. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, nos mostra que os dons do Espírito podem estar na vida de pessoas que não são perfeitas, como é óbvio. Se não tiver amor, nada serei. Agora vemos a base sobre qual tudo deve ser construído, que é o amor. Sem ele, não somos nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entrego meu corpo para ser queimado. Não usar dons, mas sim obras. E não tiver amor, nada disso me valerá. Por mais respeitável que as atitudes sejam, o resultado final é quase zero se não for motivado pelo amor de Deus. Quando ele fala de dar tudo que ele tem aos pobres e etc., as pessoas podem dizer: isso é amor, isso é caridade. Sim, mas aqui ele está falando do fator motivador, não é mesmo? É isso que ele está querendo nos passar. O que motiva a pessoa. Por quê? Por que a pessoa faz, não é? Exato. Fazemos o que fazemos para receber um aplauso do público? Ou para nos engrandecer, seja qual for o caso? Mas a maioria pode dizer, mesmo assim, eles têm amor, estão dando tudo o que têm para alimentar o pobre. E ele disse: você ainda pode fazer isso e mesmo assim não ter amor em você. Você está fazendo com um motivo alternativo em mente. Isso não é parte do que o juízo de Cristo vai distinguir, não só o que fazemos, mas as motivações por detrás do que fazemos? Sem dúvida, tudo aquilo que fazemos, temos que fazer pensando no dia que estivermos diante de Jesus. Olha para essa frase, irmão Swagger, que eu entregue o meu corpo para ser queimado. O que estava na mente de Paulo quando ele escreveu isso? Que é uma declaração meio estranha. Ele não está falando de morrer como mártir? Acho que sim. É, porque talvez foi o que aconteceu com ele depois. É a única coisa que eu penso. Ainda que eu me submeta a morrer por Cristo. Uau! É, mas se ele não fizesse com a motivação correta diante de Deus, não ia valer nada. Às vezes as pessoas querem morrer, mas porque querem, ou pensam da maneira errada, promovendo a ideia errada. Então, Paulo deixa bem claro aqui que esse é o sacrifício profundo. O amor é uma atitude que deve permanecer constantemente. Não é algo que vem e vai. E olha, o amor é um fruto do Espírito também. E o fruto não é algo que é automático. Você não acorda um dia e a árvore está dando fruto, quando ontem não tinha. E você tem que cultivar, você precisa trabalhar em cima daquela planta para que ela dê fruto, não é mesmo? Então, o amor, se ele é um fruto, como diz a Bíblia que é, então é algo que deve crescer em caráter em nosso coração e em nossas vidas, entendeu? Nós
é nós perdemos a paciência com as pessoas. Eu estou falando de mim mesmo. Eu sei que isso não acontece com o Lauren ou com o Bob. Perdemos a paciência até com nós mesmos, muitas vezes também. Mas você vê que muitas dessas coisas estão conectadas. Vamos falar de paciência. Está conectada com amor, muito conectado. E se eu até acredito que Paulo está dizendo aqui que se o amor de Deus realmente estiver crescendo, eu não acredito, eu não creio que você pode ter o amor de Deus operando em seu coração como deve ser e não agir como deveria de acordo com os dons do Espírito. Eu acho que os dois caminham juntos. Eu acho que alguns dos nossos amigos que não são pentecostais dizem que nós temos uma escolha: os dons em 1 Coríntios 12 ou o amor. E nós rejeitamos isso, pois são as duas coisas e precisamos das duas coisas. Certo? Isso aí é uma desculpa esfarrapada. E eu já ouvi isso. Eu também já ouvi. E pregando em estádios gigantescos no mundo inteiro, sobre o Espírito Santo e por aí vai. Já ouvi todo o argumento que você pode imaginar. Mas sim, eu ouvi esse seu argumento aí também. Olha, eu posso dar uma declaração? Mais cedo nós falamos sobre o versículo 2, que pode confundir as pessoas quando ele diz: ainda que eu tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Nós entendemos que a única maneira de conhecer o amor de Deus é conhecer e crer no amor que ele tem por nós. João explica isso em 1 João capítulo 4. É a única maneira de saber, experimentar e ter o fruto do amor em nossas vidas, conhecendo e crendo, crendo especificamente nesse amor que se manifestou por nós na cruz e é contínuo para nós. A cruz é a maior demonstração de amor que a humanidade começou a entender, ouviu. A cruz de Cristo é o resumo do amor. E quanto mais você entende a respeito da cruz, eu acho que, e é claro que não existem limites, mais o amor de Deus vai existir no coração e na vida da pessoa. Voltando para a declaração aqui, nós sabemos que fé ou amor, o fruto do amor, o amor de Deus, ele nasceu em nosso coração. Paulo disse em Romanos capítulo 5 que o amor de Deus brilha em nosso coração através do Espírito Santo. Quando fomos salvos, ele derramou o amor dele em nossos corações. Então o amor dele agora está em nosso coração por ele, pelas coisas dele, por pessoas que não existiam antes. Como você explicou mais cedo, esse amor, esse fruto, ele precisa ser amadurecido e desenvolvido. Mas Paulo, ele diz aqui, ainda que eu tenha fé para mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada terei. Eu interpreto isso como Paulo dizendo, é possível ter fé que move montanhas sem ser motivado pelo amor. É isso que Paulo estava dizendo? É porque parece que, porque a fé você pode dizer que sem fé não temos nada. Paulo diz, ou o autor de Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, como é que podemos ter fé que move até montanhas, uma fé que move montanhas, mas ao mesmo tempo não ser motivado pelo amor? Aparentemente é possível, mas parece assim que isso é. Eu não acho que é possível. Creio que ele está usando isso como ilustração para chamar nossa atenção para seja o que for, nos mostrando a impossibilidade de tentar servir a Deus como devemos sem amor. Então, nessa declaração, ele está elevando o amor outra vez, como fez. Eu acho que sim. E talvez vocês discordem de mim e, por favor, me digam se esse é o caso.
Mas eu acredito que a pessoa não pode conhecer o amor de Deus como deveria, não que não possa conhecer nada, mas como deve conhecer. Isso é algo que você nunca chega a um ponto aonde você diz: "Ah, eu já conheço tudo". Isso não existe. E a pessoa pode crescer no fruto do amor e deve crescer nesse fruto do amor, mas eu creio que você não pode entender como deve e não pode desenvolvê-lo em sua vida como deve desenvolver, a não ser que entenda algo sobre a cruz. E eu posso adicionar um comentário? Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, eu acabei de ver enquanto você fazia sua última declaração, pois Paulo suporta o que você diz no versículo 24. Gálatas capítulo 5, não, versículo 22, perdão. Diz que o fruto do Espírito é o amor. E eu não sei se você ensina isso ou não, irmão Swagger, mas algumas pessoas ensinam que o fruto principal é o amor e os outros saem dele. E eu nunca estudei dessa maneira, mas eu ensino que todos crescem juntos, eles não crescem separados. Você não tem muita paz sem nenhuma mansidão. Se você tem amor e você tem fé, todos crescem juntos. É assim que eu creio. Ah, tá, crescem ao mesmo tempo. Sim, é assim que eu acredito, a não ser que vocês pensem diferente e eu quero saber o que vocês pensam depois do intervalo. Voltamos já. Você não pode perder o que vamos discutir depois. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta, falando agora do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, temperança e etc. Eu ensinei e quero saber o que vocês acham, que não é possível ter longanimidade sem ter amor, ou sem ter paz, ou bondade, ou alegria, e que todos esses frutos, eles crescem ao mesmo tempo, e o desenvolvimento que um tem, o outro está desenvolvendo também. E se você não concorda, me diga, mas você concorda comigo? Quem é que vai falar? O Bob ou. Você é mais velho, pode ir primeiro. Oh, oh, perdão, eu não vi que você tinha começado. Não, não, pode começar. Tem uma ilustração que eu gosto de usar. Ah, deixa o mais velho começar, Bob. A toranja, por exemplo, tem várias seções e são distintas e diferentes. Quando você abre e corta no meio, você vê cada seção. Mas aquela toranja não cresce em seções individuais, cresce como um todo. Então, cada seção individual, quando você pensa no fruto do Espírito dessa maneira, cresce como um todo. Quando existe crescimento, todas aquelas áreas estão sendo desenvolvidas ao mesmo tempo. Sei que Deus nos leva até um certo lugar onde ele testa certos atributos de maneira separada. Mas eu creio que o crescimento, se você permite que o Espírito Santo faz o que ele quer, então aquele fruto vai crescer. Eu creio que cresce junto, sim. Eu vou repetir o que falei há um tempo atrás. Você não vai ter amor sem ter alegria. Você não vai ter alegria sem ter amor. E não faz sentido. E você pode pensar: ah, estou indo bem aqui com a minha mansidão, mas minha bondade não é tão boa assim. E temos uma tendência de pensar assim, mas eu não creio que está correto. Adicione a palavra fé aí nessa discussão. É verdade, a fé também. É quase que uma outra área da experiência cristã.
Mas isso não quer dizer fidelidade? Se é o que quer dizer, então sim. Olha, o dom da fé quer dizer fidelidade. Essa fé aqui é um pouco diferente do dom da fé, sabe? É assim que eu vejo e entendo. Acredito que você está certo, mas como é que você define isso? A diferença? Como o dom da fé é diferente do fruto da fé? Sim. Olha, eu acho que o dom da fé é dado para uma pessoa que é chamada por Deus para fazer uma certa obra. O fruto da fé é algo que todo cristão deve ter. A pessoa pode ser mais conectada ao milagre e a outra ao caráter? Não, acho que caráter ele vai crescer com o resto. Porque, olha, se o outro crescer, Estou pensando só na palavra fé, irmão Swagger. A fé aqui como um fruto, certamente é fidelidade, caráter, enquanto que nos dons do Espírito, a fé está ali e nos dons. E eu vejo essa fé que uma vez foi operada, tipo assim, eu creio em Deus por grandes coisas. sim, eu creio que o dom da fé é isso mesmo. Mas acredito que o fruto da fé, tudo é fé, mas é um pouco diferente. É algo que todo cristão, nem todo cristão tem o dom da fé. Mas todo cristão pode ter o fruto da fé. E deve ter mesmo. Pelo menos é assim que eu vejo e entendo. Você perguntou e eu estou querendo dar minha opinião. Pessoalmente, eu não acredito que o fruto do Espírito, como Paulo mencionou aqui, que é, como Paulo disse, que quer dizer que todos eles crescem igualmente. E você pode estar certo, pode estar sim. E eu não sou totalmente contra. Eu acho que eles crescem juntos, mas eu não digo que eles crescem igualmente, entendeu? Ao mesmo tempo. E a razão pela qual eu digo isso é porque a forma como somos, como seres humanos, nós somos simples, mas somos complexos ao mesmo tempo. E olha, em Tiago, capítulo 1, especificamente, ele diz que ele fala sobre nosso próprio desejo que temos, é um desejo único e Deus permite que situações aconteçam em nossa vida para aperfeiçoar ou para amadurecer o que está faltando em nossas vidas. Então, eu acredito que existem situações que Deus permite em nossa vida para trazer certos aspectos do fruto do Espírito e construir isso, seja o que for. Então, eu creio que o maior de todos é o amor, é claro, e Paulo diz isso em 1 Coríntios 13, que o maior de todos é o amor, e pessoalmente eu até creio que são características individuais, é claro, e tudo isso é o caráter de Jesus resumido. Mas o maior deles é o amor, e se tem algo que, olha, o irmão Don mesmo, é, ele disse isso também, que alguns veem esses outros frutos como ramos que saem da árvore do amor de Deus. Eu creio que o Wesley ensinou isso. Eu imagino isso, ainda que dogmaticamente não tenha isso para mim, mas vejo que isso pode acontecer. Porque nós sabemos, e você mencionou, que o amor é o maior deles. Sim, então, em meus estudos sobre o amor de Deus, o amor agape de Deus, eu creio que é o que mais precisamos, mas é a característica de Deus menos compreendida que existe. E é, em nosso mundo que vivemos hoje, é, o amor, no geral, se você fala do amor, até o amor de Deus, nós somos pessoas que filtramos através de nosso entendimento moderno do amor, que é o amor hippie 1960, ou um amor livre, ou um amor incondicional, como alguém falou em outro programa. Ah, Deus ama você, você pode fazer o que quiser, esse tipo de amor, ou amor que não odeia o pecado. Esse tipo de amor, que esse não é o amor de Deus, de maneira nenhuma.
Então existe uma representação tão errada do amor hoje, até mesmo do amor de Deus, que até quando é apresentado e enfatizado, pode haver um mecanismo de defesa que aparece nas pessoas que vai contra, porque por causa de como o amor no geral é apresentado no mundo e tem sido assim por anos, como o amor é apresentado. Mas temos que seguir o que a Bíblia diz. E biblicamente, o amor de Deus é o resumo. Acho que o Lauren falou até mais cedo que o amor é o resumo de se parecer com Deus. E é a maior característica que Deus desenvolve em nós. E nenhum de nós é perfeito nessa característica. Então, mas ainda assim, eu creio que se caminhamos no amor de Cristo, é o resumo de se parecer com Cristo, é não pensar em si mesmo, é ser humilde. A santidade verdadeira se encontra quando caminhamos no amor. Tudo se encontra quando caminhamos no amor. E eu posso dizer isso biblicamente porque foi o que levou Jesus para a cruz, foi o que motivou Deus a enviar o Filho dele na encarnação e tudo mais para ir até a cruz. Ouvi dizer que os muçulmanos, com o Alcorão, não tem a palavra amor ali nenhuma vez, mas escutei falar que estão reescrevendo ele também nos últimos meses, adicionando a palavra amor ali. Recentemente eu li um versículo no Alcorão, não que eu leia no meu devocional, é claro, mas li um livro que citava o Alcorão e falava de amar Alá. Então está ali em algum lugar. Mas eu li que isso é uma nova tradução. E eu não sei, não li tudo, deixo isso para você. Tem algumas coisas que estou pensando, como em João capítulo 15, diz que ele é a videira e nós somos os ramos. E se você olhar para um ramo de uma árvore, tem frutos diferentes ali, e os frutos têm tamanhos diferentes, e alguns são podados para que você se torne mais frutífero, e fala sobre níveis de frutos totalmente diferentes. Quando você olha para a parábola do semeador, nós vemos 30, 60 e até 100 se multiplicando ali. E eu sempre pensei de maneira um pouco diferente sobre o tamanho do fruto, ou por que é que os líderes de nosso país, e não estou falando de todos, claro que não se encaixam nessa categoria, mas muitos se encaixam, que o que acabamos de ver algumas semanas atrás, que 200 pessoas morreram, muçulmanos colocaram bombas em lugares públicos e tal, e centenas foram feridos e por aí vai. Os cristãos não fazem isso. Não fazem isso. Nós só temos 1 minuto, mas olha, alguns automaticamente falam das cruzadas e eles contra-atacam esse argumento dizendo: cristãos fizeram isso nas cruzadas, mas eles não eram cristãos. Eles dizem que são, mas não eram. Foi feito em nome do cristianismo. Milhões de pessoas dizem que são cristãos quando não são. Não são cristãos, não. Por aí vai. Mas ainda assim, você não encontra nada disso. Você pode voltar 1000 anos aí, como você falou, e encontrar algo, mas é uma desculpa esfarrapada, para ser sincero. Ainda assim, o cristianismo é odiado muito mais do que o Islã. Nesse país americano aqui, né? É uma verdade trágica, mas eu queria que não fosse a verdade, mas temo que é a verdade. E, olha, é a única, não é bem uma religião, é um relacionamento, mas é a única que tem o amor de Deus ali e por aí vai. Muito obrigado por estar conosco e não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.
Há uma batalha pela